Olá, meu nome é Davi Fernandes, aluno de Engenharia Civil do 8º semestre. Nesse trabalho eu vou abordar sobre drenos longitudinais profundos, em específico drenos com tubos para cortes em solo. Esse dispositivo de drenagem ele tem como objetivo interceptar o fluxo da água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo que o subleito seja atingido. Esses drenos eles geralmente são instalados a profundidades de 1,50 m a 2 metros de profundidade. É comum encontrar eles em regiões de corte, trechos de corte e em áreas saturadas próximas a pé de talude. Elementos de projeto: vala, que podem ser abertas manual mecanicamente, sendo respeitada uma largura mínima de 50 centímetros, e a largura da boca, que é o topo da vala, que é a largura do fundo, mais 10 centímetros. A altura da vala sempre depende do nível do lençol freático e elas podem chegar a 1,50 m e no máximo a 2 metros de profundidade. Material de enchimento, que é o material que vai dentro dessas valas, que pode ser classificado como material filtrante ou material drenante. O material filtrante geralmente é areia grossa ou brita, que tem uma granulometria menor que o material drenante. O material drenante geralmente é brita ou cascalho. E a função do material drenante é de permitir o escoamento da água sem carrear finos e, consequentemente, evitar a colmatação do dreno, que é o preenchimento dos vazios com finos, de maneira a reduzir a eficiência desse dreno. Poderão ser utilizados materiais naturais com granulometria apropriada ou geotêxteis. No caso aqui eu vou abordar apenas os materiais naturais. Tubos, eles podem ser de concreto, cerâmica, plástico rígido ou flexível corrugado e metálicos. Os diâmetros comerciais desses tubos giram em torno aí de 10 a 15 centímetros e tubos de drenagem precisam ser perfurados. Sem os furos, a água não tem como ser conduzida. Quanto ao dimensionamento, ele é dividido em 3 momentos: dimensionamento do material de enchimento, dimensionamento do material de envelope e dimensionamento dos tubos. O dimensionamento do material de enchimento ele é obtido pelo processo de Terzagh, seguindo as determinações granulométricas a seguir. Condição de permeabilidade. Aqui, o diâmetro correspondente à porcentagem de 15% passante do material filtrante, ele tem que ser maior ou igual a 5 vezes o diâmetro correspondente à porcentagem de 5% passante do material do solo que vai ser drenado, respeitando um máximo aí de 5% passando em a peneira número 200. A condição de não entupimento do material filtrante. O material filtrante, o diâmetro de 15% passante do material filtrante tem que ser menor ou igual a 5 vezes o diâmetro correspondente à porcentagem de 85% passante do solo a ser drenado, seguindo aí o mesmo raciocínio, para não deixar o vídeo muito longo. Essas são as outras condições aqui do material. Condição de não entupimento do tubo. O diâmetro correspondente à porcentagem de 85% passante do material filtrante tem que ser maior ou igual ao diâmetro do tubo, para que não seja entupido. E a condição de uniformidade, que respeita essa igualdade aí, onde o diâmetro correspondente à porcentagem de 60% passante do material filtrante sobre o diâmetro correspondente à porcentagem de 10% do material filtrante tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 20. Baseado naqueles critérios, você pode traçar limites superiores e inferiores para determinar suas faixas máximas e mínimas aí para cada material, para o material filtrante, para o material drenante. E baseado nisso você
tenta achar ali os materiais que se encaixam. O material de envelope, ele pode ser usado ou não nos drenos. E o material de envelope ele é definido como todo material colocado entre o tubo de um dreno e o solo com a finalidade de proporcionar uma redução do gradiente hidráulico nas proximidades do tubo com a consequente redução da velocidade do fluxo nos poros do solo. Esse material de envelope ele deve ser utilizado de acordo com os critérios estabelecidos na tabela 41 do manual do DANIT. Você consulta o tipo de solo que vai ser drenado, se ele necessita filtro ou não e se ele vai precisar desse material de envelope. E nessa tabela ele também fornece a velocidade mínima do dreno. O material de envelope ele deve ter uma granulometria com 100% passante na peneira de 1,5 polegadas e no máximo 5% passante na peneira número 50. Também é estabelecido os coeficientes de uniformidade aqui para material graúdo, que tem que ser maior ou igual a 4, e para material miúdo, o coeficiente de uniformidade tem que ser maior que 6. E o coeficiente de curvatura deve estar ali entre 1 e 3 para o material graúdo e miúdo. O manual também estabelece os limites de graduação para envelopes, que segue aqui na tabela 42. E nas situações em que ocorre a necessidade de filtro, ele também estabelece aqui mais alguns critérios a serem respeitados. Que aqui, no caso, o diâmetro correspondente à porcentagem de 50% passante do material do filtro sobre o diâmetro correspondente à porcentagem de 50% passante do material do solo tem que respeitar esses limites aqui de 12 a 58. Com o mesmo raciocínio para o material passante aqui de 15%. E para solos e envelopes com partículas distribuídas uniformemente, você pode respeitar essa relação aqui. Dimensionamento do diâmetro do tubo. O diâmetro do tubo ele é baseado na descarga de projeto, que está relacionado com o nível do lençol freático. A determinação da descarga de projeto ela vem da lei de Darcy, que no caso aqui a descarga no meu poroso é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes a área da seção normal, a direção do fluxo, vezes o gradiente hidráulico. E o manual do DANIT desenvolve essa fórmula até chegar esta última aqui, que no caso é a descarga no meu poroso, ela vai ser igual ao coeficiente de permeabilidade sobre 2 vezes a distância entre o tubo e o ponto de altura máxima do lençol, vezes a altura máxima do lençol. É importante destacar que essa fórmula aqui ela é para uma extensão de 1 metro drenado. Com o conhecimento do valor de descarga de projeto, você pode calcular o diâmetro do tubo através da fórmula de Scobey, que aqui no caso você tem duas opções, que é a velocidade do escoamento vezes 0,269 vezes o coeficiente de rugosidade vezes o diâmetro elevado a 0,625 vezes a declividade do dreno elevado a 0,5. Ou você tem aqui a opção de usar a vazão, é igual a 0,2113 vezes o coeficiente de rugosidade do tubo, vezes o diâmetro elevado a 0,625 vezes a declividade do dreno elevado a 0,5. Também pode ser usada a fórmula de Heisen-Williams, que é muito similar à fórmula que foi apresentada. E um detalhe aqui é que a vazão a ser exigida em ambas as fórmulas deve ser igual ao dobro da descarga, que em virtude da conveniência do tubo trabalhar em meia seção.
todo o material aqui foi retirado do manual de drenagem do DENIT e do álbum de projetos tipo de dispositivo de drenagem, também do DENIT.